Olá, boa noite, mulheres lindas. Boa noite, glória a Deus. Mais uma terça-feira. Nós estamos aqui para falarmos, para termos um bate-papo, para falarmos da palavra do Senhor. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Clau. Já vou te chamar. Hoje nós vamos ter uma convidada mega especial, minha amiga de uma longa data. Ei, Cleide, boa noite. Tô guardando a Clau aqui. Ei, amiga! Boa noite, a paz do Senhor. Rapaz, como que você está elegante com esses cachitos? Ai, amiga, isso faz parte de um processo. Você já me viu assim? Acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez que eu tô te vendo assim, te vi na transição, agora tá completo, né? Tá É, linda, graças a tá Deus. linda. Essa saída maravilhosa de mãe. Cada dia mais linda, né? Então, Obrigada, gente, obrigada pelo ei, convite. de nada. Deixa eu ver quem já entrou. A Gi, a Amanda. Então, meninas, para vocês que já entraram, né? Essa é minha amiga Claudiane, né, Clau? Uma amiga de longa data. Eu tenho o privilégio Muitas de falar, né, histórias. considerar como minha amiga, longas histórias. E Deus, né, colocou no meu coração o Espírito Santo para chamar, né, você para participar desse bate-papo, Clau. E eu gostaria de fazer uma oração antes de nós começarmos, tá bom? Tá bom. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse privilégio, Deus, de estarmos aqui juntas, falando da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que seja o Senhor aqui conosco, ó Pai, neste momento, ó Deus. Vamos falar da Tua palavra e como nós amamos a Ti, como nós sabemos, ó Deus, que para termos intimidade contigo, nós precisamos, ó Deus, mergulhar, ó Pai, nesse manual, ó Pai, maravilhoso que o Senhor deixou para nós, aqui na terra. Deus, fique à vontade, Espírito Santo, aqui no nosso meio, neste momento. Amém. Abençoe a cada pessoa que entrar, que ela seja tocada pela Tua palavra. Abençoa a Clau, abençoa a minha vida, ó Deus, que seja o Senhor através de nós aqui neste momento. Te agradeço por essa oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a Paula entrou também. Ô, Cláudia, eu vou te explicar mais ou menos como que funciona o nosso bate-papo. As Bem, meninas, como elas não têm como falar, nós vamos ficar lendo os comentários à medida que elas forem colocando aqui. tá Tá? bom. Toda terça-feira, né, o Espírito Santo Deus tem colocado no meu coração um tema. E eu compartilhei com você que o tema de hoje é expectativas, né? Alinhando as nossas expectativas com aquilo que Deus ele deseja para nós. Às vezes nós criamos muitas expectativas, mas nós não perguntamos para Deus o que Ele quer, né? Para nós. Então, semana passada nós falamos sobre identidade e nós falamos bastante sobre identidade. A gente teve a presença da Bruna, que é a psicóloga, parceira lá da igreja. E foi um momento muito agradável, né? Porque ela falou bastante para nós sobre a identidade, quem nós somos, né? Sobre nos preocuparmos em quem nós somos em Cristo, né? A primeira coisa. Não o que nós herdamos, né? Não o que as pessoas falam de nós, ou às vezes aquilo que nós pensamos de nós, ou que o nosso país, né? A nossa comunidade, nossa cidade fala a respeito de nós. Aqui o que o Senhor, né? O que Deus fala a respeito de nós. E hoje esse é o tema, expectativa. Comece hoje a desfrutar da liberdade. E Amém. para começar, eu vou ler primeiro Samuel e aí depois nós começamos o bate-papo. Amém? Amém. Vou ler primeiro Samuel aqui com vocês, meninas. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Depois eu vou ler do 9 ao 11, ok? No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E
E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Né? Essa é uma história bem conhecida, né, amiga? Vou deixar você falar um pouquinho. Amém. Gente, então, para quem não me conhece, né, sou casada há 7 anos, tenho um filho lindo, maravilhoso, que fez 1 aninho. Não sou pastora, mas sou amante da palavra de Deus. Eu amo Jesus, ele é tudo na minha vida. Ele mudou a minha vida completamente, né? Uma Claudiane antes de Jesus e uma Claudiane depois, porque é assim que acontece, né? E eu sou completamente apaixonada por esse Deus maravilhoso. Quando a Fran falou para eu falar um pouco de expectativa, eu acho que justamente, né, Fran, é o período onde as pessoas estão vivendo muito dessa questão de frustração. Até porque muitos planos foram feitos no início do ano, né? Que esses planos tiveram que ser adiados, tiveram alterações, mudanças. Mas a Fran leu essa palavra, mas eu orando ali, eu orei antes da gente vir e fiquei durante o dia meditando, desde quando a Fran falou. E eu queria só falar só mais um versículo aqui, que João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E de que verdade é essa que nós estamos falando, né? O próprio Jesus nos responde isso, né? Porque lá no João 14:16 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, eu acho que a pergunta que fica é em que verdade nós temos nos baseado, né, Fran? Porque eu acho que o que mais nos frustra, principalmente a mulher, porque a mulher, ela sonha, ela deslumbra, ela cria imagem, ela faz, né? Enquanto o marido está aqui, ela já viajou, né? A mulher, ela é ótima para viajar. Então, o que mais frustra, né, eu acho que a frustração, ela está justamente ligada ao tamanho da minha expectativa, né? Então, às vezes, não é que eu o porém, né? É a questão do tamanho da expectativa que eu criei. Eu queria contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com algumas mulheres aqui. Eu e meu esposo programamos uma viagem, era até uma conferência que ia ter com o Silas Malafaia em Águas de Lindóia. Então a gente estava muito e aquela coisa, e o Igor fechando a viagem no hotel. Eu não sei porquê, gente, eu ouvi, ele falou que o hotel era meia pensão, e eu coloquei na minha cabeça que o hotel era all inclusive. Olha só. E aquilo, eu criei uma expectativa de um resort a nível resort da Bahia, aqueles all inclusive top. Eu acho que eu criei justamente isso na minha cabeça. E eu viajei nesse all inclusive. Eu já imaginei os camarões, as batatas fritas. E aí eu fui viajando naquilo ali e foi muito lindo. Quando eu cheguei lá, nós chegamos nesse hotel mais ou menos umas 2 horas da tarde. E 2 horas da tarde é a hora do café, né? E eu cheguei com muita fome, Fran. E aí tomei aquele banho rapidinho, entrei para dentro do banheiro, tomei um banho rapidinho e falei com minha esposa assim, vamos descer pra gente tomar café? Ele, onde, amor? Tá tudo fechado. Não, mas lá embaixo tem, o hotel é all inclusive, deve ter batata, eu amo batata. Deve ter batata, deve ter isso. Eu pensei, all inclusive, amor? O que é all inclusive? Amor, vamos lá. Não é, amor, não é all inclusive. Até a minha pensão, nós vamos ter a janta mais tarde, mas eles vão começar a ir viajando só 8 horas. Gente, aquilo foi um balde de água fria. Não tinha padaria aberta, não tinha nada. Sabe quando tudo... Eu já comecei a ficar com raiva. E eu, quando eu tô com fome, gente, é algo que Deus precisa me curar.
Meu Deus, eu com fome é o nervo que só. E aí eu fiquei muito chateada, Fran. Eu falei, amor, como assim não é? Você fechou? O que esse hotel tá fazendo? O que tá acontecendo? E naquele momento, eu parei e falei assim, amor, a questão não é o problema do hotel não ser all inclusive. O problema é que você criou na sua mente que era um hotel all inclusive. Você só tá chateada porque você fantasiou na sua mente. Então, isso é muito o que acontece com a mulher. E isso acontece muito, Fran, no casamento. Isso acontece muito com os filhos. Isso acontece muito com a igreja que a pessoa frequenta, com a profissão. Então, o problema, o hotel não tinha problema nenhum, gente. O hotel não existe há mais de 15 anos. Sempre foi desse jeito, nunca foi all inclusive. O Igor fechou o hotel sabendo que era dessa forma. Mas na minha cabeça eu criei uma expectativa, uma realidade que não era verdade. E aí a minha frustração, eu fiquei extremamente frustrada, eu não comi nada, a gente desceu para a igreja com fome, eu fui murmurando, eu fui marchando, porque eu fiquei extremamente chateada. Então, o problema da situação, era do Igor que tinha fechado, era do hotel? Não. O problema era meu, porque eu criei uma expectativa em cima de alguma coisa que eu fantasiei. E eu vejo isso acontecendo demais, Fran. Eu vejo isso acontecendo muito com mulheres. Criando uma expectativa de que o marido vai ser aquele marido que vai trazer flores, aquele marido que não vai deixar as coisas esparramadas. E cria na cabeça dela, e ele não prometeu nada. Muitas vezes é literalmente uma criação mesmo. Cria a expectativa que ter filhos vai ser maravilhoso, que o neném não vai fazer cocô, que não vai ter aquilo. Então, fantasia na cabeça uma situação que não é real. E é aí que mora o problema. Exatamente aí. E aí que volta nisso que eu li aqui sobre Jesus, da questão em que verdade nós temos nos baseado. Né? Será que eu estou me baseando na verdade que é a palavra, que é a Bíblia, que é o que Deus deixou para mim? Ou será que eu estou baseando na verdade que eu vejo no Instagram? Né? Será que eu estou baseando na verdade de uma vida de alguém que eu sigo e acho que é daquele jeito? Né? Será que eu estou me baseando, achando, né, que a vida nossa, que a realidade da nossa vida é isso que a gente vê nas telinhas, nas redes sociais, né? Porque o mundo prega uma vida sem defeitos, né? Uma vida maravilhosa, mas a realidade não é essa, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafios, e é onde que mora a decepção. É onde que está justamente a frustração. Então, me marcou muito essa viagem, Fran. Me marcou demais, eu lembro muito disso o tempo todo, porque eu vi o quanto que é importante a gente conhecer a verdade. Né? Porque eu só fantasiei isso, porque eu ouvi de relance ele falando no telefone, e eu criei na minha mente uma verdade minha, né? Não era uma verdade real, era uma verdade minha. E eu tenho visto muito isso, né? Às vezes com o emprego, com a profissão que a pessoa escolheu, né? Então, às vezes, mulheres chegam para mim falando que, nossa, eu estudei tanto e hoje a profissão que eu tenho, eu não recebo nem o suficiente para ter uma casa digna, para ter um carro. Nem começa a ficar chateada com a profissão. Gente, tem problema com a profissão? Não! A profissão sempre existiu. O problema não é a profissão, é as escolhas que você fez, a expectativa que você criou em cima daquilo ali. Né? Muitas mulheres reclamando dos maridos. Poxa vida, meu marido não presta atenção, não senta para me ouvir, não traz flores. No namoro, ele já era desse jeito. Só que ela criou uma ilusão e que no casamento seria diferente. E aí a gente acaba frustrando por causa dessa situação. Então, assim, eu vejo muito ligado à frustração com o tamanho da expectativa que eu crio em determinada situação. E isso é o que machuca o nosso coração. Então, o problema não está na situação, está na expectativa que eu crio em cima daquilo ali. E Jesus, ele é a nossa verdade, né? Jesus é a verdade absoluta. Então, eu aprendi com isso
a ouvir mais e a principalmente consultar Jesus. Então, por exemplo, quando eu tenho um sonho, quando eu almejo alguma coisa, eu aprendi a consultar Jesus, que é a verdade primeiro, para ver se aquela verdade que eu estou achando realmente é a verdade absoluta, se está ligado com a palavra de Deus, se isso agrada o coração do Senhor, se é algo verdadeiro para a minha vida, porque a história que Deus tem para mim, eu falo muito isso, né? A história que Deus tem para mim é uma, a história que Deus tem para você é uma, Fran, ela tem o seu nome. A minha história tem o meu nome. E a história de todas vocês que estão assistindo aqui tem o nome de vocês. E só você pode viver essa história. E quando Deus escreve uma história, Ele escreve uma história boa, porque Deus é bom. Né? Eu não estou dizendo que na sua história você não vai ter desafios, porque é importante os desafios na sua vida, principalmente para a gente reconhecer a presença de Deus, né? Principalmente para isso. Mas vale lembrar que a história minha, ela tem o meu nome. Só a Claudiane pode viver a sua história. Não tem como a Fran querer viver a minha história. Não tem como eu querer viver a história da Fran. Né? Então, muito cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem visto, né? Porque às vezes você assiste uma história, assiste uma vida, tudo bem que ela te inspira, mas muito cuidado com o que tem entrado no seu coração, né? Às vezes o desejo de ter aquela vida, o desejo de ter um marido igual ao da outra, o desejo de que os seus filhos sejam igual a outra, e isso não vai acontecer, né, Fran? Porque a história de cada um tem o nome dele. Aí deixa de ser espelhamento, né? Deixa de ser você usar como exemplo e começa a gerar uma inveja, né? Então, como você falou, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, porque aquilo pode gerar em você algo que não é de Deus. E a gente sabe, né? O Espírito Santo, ele nos incomoda, a gente sabe que não é de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É muito real. Agora eu tenho um caderninho aqui, é muito lindo isso. Meu caderninho da Bíblia. E nesse caderninho eu escrevo tudo. Eu escrevo o que Deus fala comigo, eu escrevo o que eu penso, né? Aqui tem afirmações, eu escrevo afirmações sobre a minha vida. E uma das que eu escrevi aqui, eu escrevi falando assim, Deus, que eu fui falar agora, para ir lá estava escrito que eu fosse canal de bênção na vida das pessoas e que a verdade ela fosse transmitida através da minha vida. Eu achei muito lindo eu ler isso hoje, quando eu ia falar disso, sabe? Com relação à verdade. Então, o que Deus espera de nós é que a gente faça discípulos, né? Porque Deus falou, ide e faça discípulos. E isso é falar a verdade, sabe? Então, é importante que a gente tenha um compromisso com a verdade. Um compromisso com a verdade bíblica, com certeza, mas um compromisso também com você da verdade, sabe? Eu tô falando isso não só das redes sociais, mas de você não se enganar com relação àquilo que você tem. É você olhar para dentro de você e ver realmente quem é você, né? Qual é a verdade de Deus sobre a sua vida. E a verdade de Deus sobre mim está onde? Né? Uma live que a gente estava fazendo, a menina perguntou, como que eu conheço as promessas de Deus para a minha vida? Como, Fran? Como que a gente conhece as promessas de Deus para a nossa vida? Né? Como que eu vou saber qual que é a verdade de Deus para a minha vida? Como que eu vou entender o que Deus tem para a minha vida? Tendo um relacionamento com Ele, né? Tendo um compromisso com Ele. Então, nesse período, a Fran até comentou, nossa, Cláudia, estou vendo pessoas, né, que às vezes estão se afastando da igreja, se afastando da palavra de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa que é muito forte. As pessoas que nesse período de quarentena estão se afastando de Deus, talvez elas nunca estiveram na presença de Deus. Porque uma vez que você está na presença de Deus, não tem como você se afastar da presença dele. Então, é claro que ir à igreja, cultuar, é importantíssimo isso. E estamos sentindo uma falta, assim, eu mesmo estou sentindo muita falta. Às vezes eu revezo com o Igor, porque aqui está funcionando, mas não está funcionando salinha, então tem o Davi, e a gente reveza para ir, porque eu começo a sentir assim, uma saudade que aperta no coração.
Então, tá fazendo muita falta, mas o relacionamento seu com Deus não pode terminar, porque se esse relacionamento existia antes, Fran, esse compromisso com a palavra, esse compromisso de leitura, esse compromisso de buscar a presença de Deus, ele não pode esfriar pela falta da gente estar indo na igreja. Você concorda comigo? Porque é uma rotina, é uma rotina diária, então é algo que a gente vive. Então, vale você olhar para perguntar, né? E se perguntar, peraí, como que eu estava com Deus? Será que eu realmente estava indo na igreja só para ir? Será que eu estava realmente tendo um relacionamento com Deus? Será que eu estava buscando essa verdade de Deus? Será que eu estava vivendo a verdade de Deus? Né? Então, quando a gente tem a gente sempre brinca, e parece que todo mundo fala isso, parece que é clichê, né? Que tem um vazio nosso que é preenchido só com uma coisa, Jesus. Então, tem um espaço em nós que ele só pode ser preenchido por Jesus. Não existe outra coisa que consegue preencher. Então, esse espaço já estava preenchido por Jesus ou será que esse espaço estava preenchido por qualquer outra coisa? Né? Então, eu acho que a frustração está muito ligada a isso, Fran. Não saber qual que é a verdade de Deus sobre a nossa vida, não conhecer os planos de Deus sobre a nossa vida, não buscar, né? Às vezes a gente chega para Jesus ou para Deus e fala assim, me ajuda a resolver isso. Só que na hora de você começar aquilo, você perguntou para ele se aquilo era para você, né? Você chegou e se falou para ele. Então, às vezes você cria um plano, você faz um desafio, não, que o negócio dá ruim. Aí você chega pro seu pai, né, pro pai e fala para ele, agora me ajuda. Né? Então, quem tem filho sabe o que é isso. Você deixa ele ir. Aí na hora que ele cai, machuca, mamãe. Beleza, você pega, você abraça. Mas ele vai ficar com a ferida, ele vai ficar machucado, não vai ter jeito. Né? Não tem como fugir disso. Né? Então, muito cuidado com o que você realmente está vendo, ouvindo e fazendo. Sabe? Então, se preserve a ouvir a Deus. E Deus fala, gente. Deus fala muito. Às vezes a gente não escuta, né? Principalmente as mulheres que conversam muito, né? Falam demais e às vezes não dá espaço para ouvir a voz de Deus. Mas Ele fala. E Ele fala muito. Eu vou te falar que Deus tem falado tanto nessa quarentena. Meu Deus, como Deus tem falado nessa quarentena. E eu vou testemunhar, Fran, como que é lindo quando a gente tem compromisso com Deus. A palavra de Deus fala, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gente, ele não falou uma, duas, olha, presta muita atenção nisso. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele disse todas, todas. E como que a gente tem vivido essa verdade de Deus durante esse período, Fran? Eu vou te falar, nós nunca experimentamos tanto milagre reunido numa situação só, igual a gente está vivendo durante essa quarentena. A bênção de Deus, você conseguir ver a mão de Deus, literalmente, em cada detalhe, assim, de cuidado com as nossas vidas. Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, buscar a Deus, conhecer o plano de Deus, entender qual que é o propósito dele para a sua vida. Mulher que está assistindo aqui, mulheres sonham, mulheres almejam, mulheres, isso é maravilhoso, é muito lindo isso, mas muito cuidado, porque muitas vezes também a gente quer dar jeitinho, né? Sara quis fazer isso, né, Fran? Dar um jeitinho para Deus, a gente quer empurrar, a gente quer ir na frente, então sonhe mesmo, queira conquistar, queira viver coisas maravilhosas na presença do Senhor, mas não se esqueça de consultar Ele e ver se isso que você está buscando faz parte do que Ele tem para a sua vida. Porque Deus é o seguinte, Ele tem um compromisso com a palavra, Ele tem um compromisso com o propósito dEle. E uma vez que você sai fora do propósito, não tem como Ele te abençoar. Você precisa estar no propósito, você precisa estar dentro da palavra, você precisa estar em comunhão com Ele, para que Ele caminhe com você, porque Ele tem um compromisso com isso aqui, ó. Ele tem um compromisso com a verdade. Então, Deus tem esse compromisso com a verdade. Então, mulheres, sonhe, almeje, queira coisas maravilhosas, mas ajoelhe,
pergunta a Deus, ore antes, clame a Ele, consulte Ele e, principalmente, sinta a presença de Deus na sua vida. Falo muito, né, Fran? Pode me... Não, É um bate-papo que eu não tô parando de falar. Não, mas tá tão gostoso te ouvir, não tá, meninas? Ó, a Natália tá forte, isso. A Adri tá falando amém. As meninas estão aqui. A Valina tá falando verdade, né? As meninas estão participando aqui. É isso mesmo, tá uma delícia. Dentro disso que você falou sobre consultar a Deus, eu estava conversando com uma amiga essa semana, esses dias para trás, que nós temos um hábito, né? A maioria de nós temos um hábito. Eu falo que eu já tive esse hábito. Sim, de fazer tudo, igual você falou, de fazer tudo, abraçar tudo e aí quebra a cara e só depois que nós quebramos, né, a cara, que a gente vê que não vai dar certo, é que a gente vai consultar a Deus. E a gente ainda tem uma coragem de falar assim, minha última cartada, minha última solução é falar com Deus. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito. Como se ele fosse a última coisa. E nessa quarentena, igual você falou que você tem tido oportunidade, o início dessa quarentena, né, eu confesso que eu fiquei um pouco aflita, como que seria? Mas aí eu me apeguei à palavra de Deus e eu comecei a vivenciar no meu secreto com Deus momentos assim que eu jamais tinha sentido, Deus tem falado jamais tinha muito. tido oportunidade de sentir. E Deus fala, igual você falou, Deus fala de todas as maneiras. E ele fala, eu brinco que esses dias para trás eu brinquei que ele não tá falando mais não, ele já tá gritando, porque não sei se você repara, às vezes várias pessoas com os mesmos assuntos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas para você, que é Mateus 6, né, 33. Então, isso tá tão claro pra gente, que é buscar primeiro a ele, ler primeiro a palavra dele, louvar, engrandecer a ele primeiro, para depois a gente receber a recompensa. Não, a gente quer a recompensa para depois fazer, né, buscar. E a questão do tempo também, né? A gente achar que é no nosso tempo, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? E mulher, por ser ansiosa, né? É uma característica feminina, a ansiedade. Muitas vezes ela acha que aquilo não vai acontecer e deixa de viver a bênção de Deus por essa falta de paciência, de esperar no Senhor. Eu sempre falei a palavra oração. É orar e agir, né? Deus nunca quis que você orasse, deitasse e esperasse que a coisa acontecesse. Nunca. Isso nunca foi ideia de Deus. É literalmente oração. Né? E a palavra de Deus fala que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, sempre que eu oro, eu tenho alguma direção de alguma coisa que eu quero fazer, eu sempre falo com Deus que o Senhor seja a luz para o meu caminho. Só vai na frente, abrindo literalmente as portas. O que eu vejo que é realmente de Deus é quando existe essa transparência. É quando você vê que realmente Deus está iluminando cada decisão que você toma, cada passo que você dá, cada coisa que você age. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é forçado, né, que aquilo que está resistente, algo está errado, né? Então a gente precisa analisar, porque as coisas de Deus, elas não são coisas de confusão, porque Deus não é um Deus de confusão, né? Deus é um Deus de sim e não. Ou vai ou não vai, eu espere, né? Então não vai ou não vai, eu espere. Então, como Deus é um Deus assim, então tudo aquilo que está pesado, que está cansativo, ou você não entendeu o que Deus quer fazer antes para sua vida, né? Ou você não está na direção que Deus está, você não está no caminho correto de Deus. E uma pastora falou comigo uma vez, isso é muito lindo, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não sair da rodovia e ir para a marginal. A marginal nos leva para vários caminhos, né? E a marginal, ela parece com a rodovia, ela está próxima da rodovia, né? Ela parece que você está indo no mesmo caminho, mas não é. Quando você está na rodovia, você tem uma única direção. Quando você vai para a marginal, você tem várias opções de caminhos. E dali da marginal, para você se perder, é muito fácil. É muito fácil. Então, eu sempre falo, tenha a direção de Deus,
tem uma pessoa que possa te acompanhar, né? Que seja uma pastora, alguém que você tenha liberdade de conversar e que seja uma pessoa de Deus na sua vida. Porque isso é muito importante, porque a Bíblia fala para a gente nos aconselhar, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus, que pode falar, isso ajuda também para alguém, para você conversar. Muito cuidado com quem sai falando as coisas, né? Aí também mora uma frustração muito grande, né, Fran? Muito grande, né? E às vezes nesse falar demais, acaba falando com quem não deve falar e o que não deve falar, né? E aí você se frustra, mas frustrou por quê? Porque falou demais, né? Então não deveria ter falado e acaba se frustrando com isso. Então, nós mulheres, eu acho que a gente tem muito para controlar, porque a mulher, ela tem essa facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma facilidade para intrometer. E principalmente, às vezes, intrometer as coisas de Deus para a nossa vida. Né? Então, eu, por muito tempo, eu relutei com isso. Porque eu sou uma pessoa líder, eu gosto de fazer, de pegar para fazer, eu gosto de resolver, eu gosto de estar à frente, eu gosto de fazer. Então, ter essa submissão de Deus, para mim, foi algo que, eu vou te falar, acho que o curso Mulher Única, por exemplo, eu devo ter feito ele umas 10 vezes. Porque para eu entender o senhorio de Deus na minha vida. É muito difícil a gente entender, nós mulheres, entender o senhorio de Deus na nossa vida, a submissão a Deus na sua vida. Quando a gente entende o senhorio de Deus na nossa vida, que não é esse senhorio opressor, que não é eu não posso fazer nada, mas que sim é esse carinho, é essa proteção, é esse amor incondicional, é esse eu só quero ficar junto, né? Eu costumo dizer para as minhas consultoras, Fran, o seguinte, olha, vocês comigo é igual eu com Deus. Eu brinco com elas. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu recebo dele. Então, vocês também, quanto mais próximos vocês estiverem de mim, mais vocês vão receber de mim. Porque é assim com Deus. E às vezes a gente fala assim, poxa, por que Deus fez aquilo para ela e não fez para mim? Vamos analisar o quanto ela está perto de Deus, né? Então, quanto que eu estou mais perto de Deus? Porque Ele é pai. Então, eu só tenho filho, mas a Fran tem 3. Então, aquele filho que é mais carinhoso, que fica mais no colo, que beija mais, que dá mais atenção, ele recebe mais de você, não recebe, Fran? Ele vai receber mais carinho, ele vai receber mais atenção, porque ele está procurando isso. Então, nós, com Deus, é a mesma coisa. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem dele. Mais você tem do Senhor. E aí, quando você tem isso do Senhor, você tem esse carinho dele. Eu falo que eu brinco com meu marido assim, Deus ama todo mundo, mas ele ama um pouco mais. Eu falo assim, Deus ama todo mundo, mas ele me ama demais, amor. Eu brinco com ele, eu falo com Deus que eu sou o xodózinho do Senhor. E eu falo com ele, eu falei que eu era o xodózinho do Senhor, então quando acontece alguma coisa, né? E eu tenho essa relação com Deus nesse sentido, assim, da menininha amada do Senhor. Então, como que tem sido, né, a sua relação com Deus? Você tem visto Deus como pai? Você tem um relacionamento com Deus? E isso acontece muito, a gente fazer uma ligação, eu estou até saindo do assunto, mas vamos deixar, porque é Deus que fala. A gente tem uma ligação, Fran, com Deus como pai, está muito ligado ao nosso pai terreno, porque o nosso pai terreno é a representação de Deus, né? Igual a mãe é a representação do Espírito Santo, que é o carinho, o aconchego, aquilo. Então, muitas mulheres, eu vejo que eu lido com muitas mulheres, essa dificuldade de um relacionamento com Deus por causa de um relacionamento ruim com o pai terreno. Né? Então, isso também é muito importante, porque eu vivi isso. Meu pai terreno, eu tive uma vida muito humilde, uma vida muito simples, de uma família muito, muito carente, e o meu pai sempre me prometeu, mas ele nunca pode cumprir. Então, pensa isso quando se relaciona a pedir ao Senhor. Porque no meu fundo, no meu íntimo, no meu coração, Fran, o que eu achava? Que Deus também ia ter dificuldade em realizar. Né? Eu ia pedir para Deus
mas ele não ia cumprir, porque essa ligação com o nosso pai terreno ela é muito forte. E a gente arremete essa questão de pai com o pai. Então, foi uma coisa que eu quebrei muito, assim, porque e eu tinha dificuldade de pedir para Deus. E aí eu só agradecia. Eu não pedia para Deus. E aí um dia Deus falou muito forte comigo assim, filha, por que você não me pede as coisas? E eu falei, como assim não peço? Você não me pede as coisas. Você acha que eu sou igual ao seu pai, que eu não vou realizar os seus sonhos. Mas eu sou Deus. Eu posso realizar o mais simples dos seus sonhos. Não quero chorar, não. E aí foi muito lindo esse dia. Foi um dia que eu estava até visitando uma igreja. E naquele dia eu comecei a pedir a Deus as coisas, sabe? Eu ajoelhei e comecei a pedir a Deus ali. Falei, Deus, me perdoa por não te pedir. Aí eu comecei, e eu estava tendo com você uma relação que eu tinha com meu pai. Meu pai até queria me dar, mas eu não tinha condição de me dar. E eu estava criando essa relação com Deus como meu pai terreno. Então, assim, como que é lindo você deixar, ouvir a voz de Deus e deixar Ele te tratar nessas coisas, sabe? Daquilo que você tem de raízes, como que foi seu relacionamento, o que você recebeu. A frustração também está muito ligada a isso, porque às vezes as palavras que você recebeu, né? De que você não iria dar certo, de que isso não era para você. Então, você às vezes recebe muitas palavras nesse sentido, que tudo que você começa, você não termina. Né? Quantas vezes a gente recebe isso, né? Essas palavras dos pais, da mãe, da amiga. Então, isso tudo tem que ser quebrado na sua vida, para você não se frustrar. Então, para você não se frustrar, né, a primeira coisa, né, que a gente leu aqui é você conhecer a verdade absoluta, conhecer a Cristo. Ele é a verdade absoluta. Então, esse é o primeiro ponto para você não se frustrar. A segunda coisa para você não se frustrar, cuidado com o tamanho da expectativa, né? Então, enxergue as coisas da maneira real, né? Pare de fantasiar na sua mente um conto de fadas. Fadas não existem, né? Fadas não existem. Então, segunda coisa para você não se frustrar é cuidado com aquilo que você idealiza, né? E a terceira coisa é consulte sempre a Deus antes de você fazer alguma coisa, né? Consulte sempre a Deus. Livres para viver os planos de Deus, apesar de mim, que bonitinha. Então, assim, consulte sempre a Deus antes de você fazer. Então, esses três pontos, se você conhece a verdade absoluta, se você não cria expectativa além daquilo que é real, e se você consulta a Deus, Fran, eu acho que as probabilidades aqui de se frustrar são bem pequenas. E como não, né, é muito, muito rico você estar falando sobre isso, porque você me conhece há mais tempo do que acho que muita gente aqui. E você sabe que, né, eu passei por uma situação muito delicada há pouco tempo atrás na minha vida, e eu confesso para você que nesse momento eu não procurei a Deus. Eu não, sabe, eu não me via, tipo, igual você falou, não sei o que acontecia, parece que eu estava cega, surda, muda, e eu sofrendo ali, e sofri por muito tempo, aí doía, eu falo que nesse período eu não sabia que a alma doía, porque doía muito, até que um dia eu decidi, né, eu decidi deixar Deus conduzir, sabe, falar, Deus, olha, eu não consigo mais. É engraçado porque quando você, né, fala, igual você falou que orou e falou assim, Senhor, eu quero, né, viver os seus sonhos para mim, eu quero, né, o que o Senhor tem para mim. E eu falei, quando eu falei isso com Deus, falei, Deus, olha, a minha vida é do Senhor e faça dela o que o Senhor quiser, porque eu não consigo mais. E a partir desse momento, aí que Deus, então agora você deixou, né? Você parou de me deixar no banco de trás e me deixou agora, né, dirigir a tua vida, né, te direcionar. E foi a melhor escolha que eu fiz, né? Deixar Deus ele conduzir, né? E aí você deixa aquelas expectativas que você tem, você deixa aquelas coisas que não é dele de lado e você começa a viver aquilo que ele tem para a gente. A gente entende que ele é nosso pai, que ele é nosso guia, né? Que ele é nossa paz e que a gente precisa louvar, engrandecer, buscá-lo,
né? Pedir para ele, antes de ligar para a amiga, antes de ligar para qualquer pessoa, falar com ele, né? Se direcionar para ele, porque ele supre todas as nossas necessidades. É muito rico isso. É quando você entende que é Deus e não você conduzindo sua Não é o eu, né? Quando você deixa o seu eu cair, né? Seu eu morrer. E é difícil, né? Às vezes fala assim, como é que faz para o nosso eu? É uma luta constante. Você tem que ter os seus ouvidos sensíveis para não deixar mesmo, deixar o Espírito Santo agir na tua vida e deixar o teu eu, ele cair por terra. E assim, quando você deixa Deus conduzir a expectativa, deixa de lado aquelas expectativas ilusórias, né? Porque o mundo, ele vende muita coisa pra gente. A sociedade vende um casamento perfeito, que não tem brigas, vende filhos que não faz birra, filhos que vai dormir cedo, filhos que não dão trabalho, vendem a expectativa que você tem que ser magra, que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, se você não tem a sua identidade firmada em Deus, sabendo quem você é, que Ele te criou para ser do jeito que você é, para fazer o que você faz, né? Quando você entende isso, a tua vida fica mais leve. E você deixa de lado aquelas expectativas que o mundo é todo lindo, né? Todo assim. Mas só que às vezes tem os dias de chuva, né? Tem as tempestades, né? Então... E tem que existir. Eu acho que quando você entende isso, né? Você entende que se não existisse isso, talvez você não se lembraria de Deus. Né? Eu falo que a dificuldade, infelizmente, está falando que está travando. Mas para alguém está travando, a dificuldade, Fran, se ela não existisse, talvez a gente não lembraria e a gente não buscaria a Deus e a gente não tinha esse relacionamento com Deus. Então, eu falo com meu esposo o seguinte, que vem para a gente não esquecer exatamente isso que você falou. Então, toda luta, todo desafio, ele vem justamente para você não esquecer quem é Deus na sua vida. Porque se não tivesse nada disso, é muito simples, é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil a gente esquecer do que Deus fez pra gente ontem, do que Deus fez pra gente no mês passado, da onde que Deus nos tirou. Eu falo, Deus, não me deixe esquecer da onde que o Senhor me tirou, aonde que o Senhor me colocou, né? Às vezes depois a gente tem a oportunidade de contar o meu testemunho. Então, assim, como que Deus muda? Minha família, ninguém era cristão. Então, eu não conhecia esse Deus até 20 e poucos anos de idade. Eu falei, meu Deus, como que eu vivi uma vida sem te conhecer? Mas aí, quando eu olho para a minha vida, para trás, eu vejo Deus em cada detalhe. Como que é lindo, Fran, a gente saber que Deus cuidou. Por isso que eu falo, Deus tem uma história que é só para você, sabe? Eu não consigo falar disso e não me emocionar. Deus tem uma história que é sua e você vai viver a história de Deus na sua vida e Deus vai te conduzir a isso. E eu vejo, hoje que eu conheço Jesus, que eu conheço a palavra, eu olho para trás, o período que eu não o conhecia, mas ele estava lá. Sabe? E ele estava lá e eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, como que Deus literalmente me conduziu até onde eu estou hoje. E aí hoje, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo como que Deus age, eu consigo ver a ação de Deus na minha vida. Então, se você tem esse entendimento que você tem uma história e que o tempo inteiro Deus vai tentar voltar você para essa história, vai estar te recalculando a sua rota para você voltar para essa história. Então, talvez hoje você está assistindo aqui e você fala assim, gente, por que eu estou vivendo tudo isso? Talvez seja exatamente por isso, porque Deus está querendo voltar você para a sua história. Ele está querendo voltar para você para a rota certa, para o caminho certo, para a direção correta. Você provavelmente está na marginal. Daí a gente precisa ter essa noção de que é Deus que nos guia, que é Ele. Se Ele que abre uma porta, só Ele que fecha. Se Ele te deu um direcionamento, Ele vai caminhar com você. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. Então a gente precisa entender esse Deus. Entender que esse Deus que te criou, que te conhece antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe e que escreveu uma história para você, esse mesmo Deus que escreveu a história, ele está preparado para cumprir. Sabe, eu olhei para o meu filho e aí eu não sei o que eu comprei, eu fiz para ele alguma coisa e eu me alegrei tanto com aquilo, Fran, tanto. Eu falei assim, gente, imagina Deus, o tanto que ele se alegra quando ele vê
temos que sonhar. Deus ama os sonhadores. Deus amava José porque ele sonhava. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa querer almejar as coisas. Para de achar que isso não é para você. Não tem problema você sonhar, desde que esse sonho, Fran, ele esteja pautado na palavra de Deus. Que seja um sonho que Deus coloca no seu coração. Eu até postei no Instagram, acho que foi no Story, não sei se foi no feed, uma passagem que, sim, agora onde que tá? Uma passagem que diz assim, é Deus que dá o querer e o realizar. Ou seja, é Deus que coloca no nosso coração o desejo, da mesma forma, é Ele que realiza. Então, qualquer coisa que você está almejando, que você está sonhando, e talvez você esteja hoje frustrada porque não aconteceu, pare. Primeiro, se pergunta se isso que você está sonhando faz parte do propósito de Deus. E quando eu digo fazer parte do propósito de Deus, você vai achar a resposta aqui, tá? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Se isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida, é claro que vai se realizar. É óbvio que vai se realizar, porque Deus não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. E quando eu tenho que falar de algumas coisas que eu não entendo. Eu sou diretora da Mary Kay, né? E aí, quando eu entrei na Mary Kay, Fran, você sabe disso, da história, não sabe dessa história. Eu entrei numa vida, a Fran sabe que eu entrei sem dinheiro, sem condição, sem nada. E um dia, Fran, uma diretora estava contando a história e ela me abraçou. E quando ela me abraçou, ela falou assim que via um jardim muito lindo. Eu nunca entendi aquilo. Eu falei, jardim? Por que essa mulher está vendo jardim? Nem eu nunca entendi aquilo. Você acredita que semana passada que eu fui entender isso, aí eu estava lendo uma história, estava assistindo uma moça, ela estava falando da planta, do tanto que uma flor, da quantidade de espécies que uma flor alimenta. Uma única flor, a quantidade de espécies que ela pode alimentar. E aí eu fui entender o que era aquele jardim que ela estava vendo na minha vida. Porque nós precisamos ser rio de água viva. Não é isso que Deus fala? Rios de água viva. Né? Nós não podemos ser represa. Então, aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. E aí, quando eu vi aquilo, gente, era isso que Deus estava falando. Aquilo que Ele faz em mim, Ele quer fazer através de mim. Então, quando Deus me tirou de uma vida, de uma situação que não agradava a Ele, Ele fez em mim. Mas agora Ele quer fazer através de mim. E como que Ele vai fazer através de mim? O meu testemunho. Né? As pessoas enxergando o meu testemunho. As pessoas vendo aquilo que Ele fez na minha vida. Então, foi muito lindo, porque o negócio que aconteceu há 5 anos atrás, foi nessa semana que eu consegui ter a revelação clara do que Deus estava falando. Então, minha irmã, olha, calma, muita calma, que às vezes a resposta ela não vem do dia para o outro. Mas entenda uma coisa, aquilo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Então, às vezes, você está reclamando de uma situação que você está vivendo, e é exatamente através dessa situação que Deus vai transformar a sua vida e vai usar você para abençoar a vida de outro. Olha que lindo isso, Fran. Não, foi muito lindo. Quando eu vi ela contando a história, Deus me remeteu lá no passado e eu enxerguei e falei, Deus, é isso. E eu nunca tinha entendido o porquê daquele jardim. Mas é exatamente isso. O que Deus faz em mim, Ele quer fazer através de mim. Então, hoje, eu falo que, assim, eu até postei hoje, na hora que você falou, né? Aquilo que tudo vier à sua mão, faça com a sua força, que eu postei na hora que você falou. Então, você me convidou, estou pronta. Se eu não sou a melhor entendedora disso aqui, você pode ter certeza absoluta, mas eu estou aqui disponível para deixar Deus falar através da minha vida. Mas o aprendizado, ele é diário, né, Clau? É com intimidade com Deus. A palavra de Deus, ela é viva, né? Então, você lê um versículo hoje, talvez amanhã você lê ele novamente, ou daqui a um tempo você tornar a ler, ou alguma outra pessoa lê aquele versículo para você, às vezes você vai entender alguma coisa que você não tinha né, ganhado naquele momento. Então, assim, a palavra de Deus é uma constante. É um alimento. Né? É o que eu tenho... um alimento. Da mesma forma que a gente se alimenta fisicamente, né? No café da manhã, no almoço, na janta, no lanchinho da tarde, eu falo que
né? Eu tenho aprendido que a palavra de Deus é isso. Nós precisamos nos alimentar diariamente, não é só de manhã, não é só num momento Acho que o nosso tempo específico, está acabando. é constante. Mas é isso. Você quer concluir, amiga? Então, Então, eu acho que eu olhei aqui agora, acho que o nosso tempo está acabando, né? faltam Na 11 verdade, minutos. você dá algum minuto para alguma pergunta, alguma coisa, Fran? Já que é um bate-papo, mas a gente não para de falar. Vamos ver se as meninas, vocês têm Se alguma alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. pergunta, alguma, como é que fala? Ah, passou tão rápido, né, Natália? Passou muito rápido. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, eu fosse 10 minutos, se deixasse, a gente ficava aqui a noite inteira falando. Falar de Deus é muito gostoso. Meu Deus, como é bom falar de Deus. Então, meninas, vocês querem colocar alguma coisa, ou vocês querem fazer alguma pergunta, né? Que quiser falar alguma coisa, mandar uns minutinhos. Bíblia, isso mesmo. Bíblia é a regra de prática e fé, né? Então, é o nosso manual, né? É o manual para a nossa vida. Então, às vezes, a gente fala assim, a gente não tem um manual de vida. Tem sim, Deus deixou o nosso manual, tá aqui, né? Tá bem aqui na nossa frente para a gente viver as maravilhas de Deus. Assim, é muito bom a gente orar, sabe? Às vezes acontece de eu orar de manhã e Deus cuidar, assim, de detalhes, sabe, Fran? Deus já trouxe coisas tão simples como, às vezes, um chocolate, uma roupa que eu queria. E eu lembro nesse caderninho aqui, gente, olha que lindo. Quando eu estava grávida do Davi, eu fui ministrar numa igreja, contar o meu testemunho na igreja. E eu fui olhar um sapatinho para o Davi, que eu queria tirar foto com ele. Só que eu achei o sapatinho tão caro. Falei, gente, eu não vou comprar esse sapatinho nesse preço, tá muito caro. Acho que o sapatinho era 200 e tantos reais. Um sapatinho desse tamanhozinho, que era para tirar a foto. Aí não comprei, mas eu queria tanto aquele sapatinho. Já tava arrumando o quarto, montando tudo. Falei, não vou gastar com isso. E aí, quando eu fui ministrar, eu ganhei o sapatinho. Quando eu ganhei aquele sapatinho, eu falei, gente, como que Deus é pai? Ele viu no meu coração o quanto que eu queria aquele sapatinho, ele me deu o sapatinho. E eu escrevi aqui, estava escrito aqui no meu caderninho, a alegria que eu fiquei no meu coração desse cuidado do Senhor. Nossa, Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Gente, deixa eu te falar, Deus se preocupa com a sua unha, Deus se preocupa com o anel, Deus se preocupa com o seu cabelo, Ele preocupa com você nos mínimos detalhes. Não acha que Deus se preocupa só com as coisas grandes, não. Ele ama você todinho, Ele quer cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa. Gostaria que vocês que estão aí, todo mundo que está aí, vamos fechar os nossos olhos um minutinho? Um momento tão gostoso que passou tão rápido. Foi muito rápido que eu assustei aqui. Quando você falou, já está acabando, eu olhei pro relógio, ó, né? Passou muito rápido. Eu gostaria de, né? É um período que nós estamos tão agitadas, né? Muitos de nós estão agitada, preocupada, né? Com as coisas, o mês está acabando. E eu queria que esse momento, como é um bate-papo, né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, respirasse, escutasse essa canção aqui para a gente poder. Deus colocou no meu coração, deixa eu ver se eu consigo um pouco mais alto aqui. Fecha os teus olhos, por favor. Vai dar para ouvir, Cláudia? Não tô ouvindo, não. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Vamos ouvir você, Fran. Canta aí, porque a gente não tá ouvindo o louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Queremos te ouvir, Senhor, nessa noite. Queremos te ouvir sempre em nossas vidas, ó Pai. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver
me ama. Faz meu coração ouvir tua voz. Ó Senhor, aquieta, ó Pai, nessa noite, ó Pai, se tiver algum coração, Deus, alguma alma aflita, ó Deus. Ó Deus, assim como a Clau falou, assim como nós sabemos, ó Pai, nós sabemos que sem Ti na nossa vida, nós não somos nada. Nós sabemos que o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece os desejos mais íntimos do nosso coração, Senhor. Então, nessa noite, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco, ó Pai, até agora. Foi um momento delicioso, ó Pai, que falar de Ti é gostoso demais. Falar da Tua palavra é maravilhoso, porque nós sabemos o quanto que o Senhor é misericordioso, o quanto que o Senhor é fiel, o quanto que o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor. E aquieta, Pai, aquieta, Senhor, cada coração aqui que estiver aflito, que estiver ansioso, e que elas venham entender, que nós venhamos entender, ó Pai, que o Senhor está no controle, que mesmo que nós pensamos em desistir, que o Senhor está no controle, e que tudo está nas Tuas mãos, e o Senhor não perdeu o controle de nada. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Amém, amiga. Eu queria só falar aqui o seguinte, não tenha medo, né? Eu acho que às vezes é um tempo que passa muito logo quando aconteceu e vem aquele medo no coração e agora como que vai ser? Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Toda hora que o medo chegar no seu coração, você fala assim, em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Então, Satanás, ele tenta o tempo inteiro jogar na nossa mente coisas, às vezes, que a gente fez, julgar. Mas Deus, ele não age dessa forma. Uma vez que a gente ora, pede perdão e joga fora, Deus joga no mar do esquecimento. Eu não sei por que, Fran, Deus tocou falar isso aqui no meu coração. Então, se você está vivendo aí um tempo que às vezes você está ouvindo a voz, porque Deus fala, mas Satanás também fala, né? A questão é qual voz que você está ouvindo. E da mesma forma que Deus tem um plano, que eu falei, uma história, Satanás também tem. Então, se você não está vivendo o plano de Deus e a história de Deus, qual a história e qual o plano que você está vivendo? Então, quando ele vier falar com você, não tem como a gente impedir de ouvir a voz de Satanás, mas a gente tem como a gente fazer, não deixar que ela entre no nosso coração. Tem como a gente impedir que ela crie raiz em nós. Então, quando isso vier, a angústia, a preocupação, o medo, você começa a profetizar. Começa a falar quem é Deus. Começa a glorificar o nome de Deus e começa a dizer quem é Deus na sua vida. E aí traz à sua memória, minha irmã, aquilo que Deus já fez por você. Traz na sua memória as coisas que Deus já fez. Aí você vai lembrando, Deus já fez isso. Quando eu estava precisando disso, Deus fez isso. Quando estava acontecendo isso, Deus fez isso e fez isso. Então, esse mesmo Deus que conduziu você até aqui, que te trouxe até aqui hoje, pode ficar tranquila. Ele vai continuar te conduzindo. Ele vai continuar com você. Você pode ter certeza disso. Então, não esqueça de quem é Deus. Deus não tem coronavírus. O céu não entra em crise, tá? Ele não vai deixar de derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida porque a gente está vivendo coronavírus, não. Pode ficar tranquila porque o céu não está em crise, tá? Então, nesse momento, tira o S e coloque CRI. Crie, né, Fran? Reinvente, estude, porque Deus não está em crise. Então, que Deus abençoe a sua vida. Fran, muito obrigada pelo convite, pela confiança. Literalmente um bate-papo, é o que Deus tem feito na nossa vida, né? O amor que a gente tem vivido, né? A gente não prega, eu pelo menos não sou nenhuma pastora e nada. Então, o que eu estou falando aqui é do meu coração mesmo. Então, que Deus abençoe a sua vida que você assistiu, que Deus guarde você, Fran, que Deus abençoe a sua vida por essa iniciativa, Deus abençoe a sua família, que Deus continue te usando como mulher de Deus, né? E que todas vocês que estão aqui, quando as pessoas olharem para você, que elas olham para você
que você seja conhecida assim, como uma mulher de Deus. Você nunca seja conhecida como uma desorganizada, como aquela que deixou passar e tal. Mas que quando as pessoas olharem para você, que elas falam, a Fran, aquela mulher de Deus, então, Tá, amiga, que bacana. você